Vamos a mais uma partilha aqui no centenário do Reiki, Congresso Internacional do Reiki Online. Johnny, quem é o nosso próximo convidado? Maravilha, Samuel. O nosso próximo convidado é uma pessoa muito querida, meu aluno. É o professor mestre em ciências, também Ricardo Rodrigues Garé. Ele é brasileiro. E o tema a ser abordado pelo Ricardo é as evidências científicas da ação positiva do Reiki nos animais. Tomei a liberdade aqui de fazer um resumo do currículo dele. O Ricardo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Metodista de São Paulo no ano de 2002 e atua na área de Medicina Veterinária com ênfase em tratamentos holísticos, complementares e integrativos. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, com pesquisa científica sobre os efeitos do Reiki. Ele é comunicador intuitivo animal profissional, fundador do Centro de Consciência Animal e autor do livro digital O Segredo de 3 Passos de como ajudar seu animal através dos chakras. Ricardo, em 16 anos de atividade como mestre de Reiki, iniciou mais de 1.500 novos reikianos. Esse é o nosso próximo convidado. Olha aí, e conta pra gente, Johnny. A gente está fazendo esse sentido de conexão de cada palestrante, né? Conta uma das histórias marcantes que você teve com o Ricardo Garé. Ricardo, ele me procurou, né? Ele no ano de 2005, isso já faz 17 anos, para fazer um curso de Karuna. Em São Paulo, nós não tínhamos a filial, dávamos um curso numa sala alugada, em São Paulo, e era bem jovem, estava recém-formado. Ele acabou fazendo cursos básicos de Karuna e eu fiquei muitos anos sem ter contato com o Ricardo. Depois ele veio a refazer o mestrado de Reiki comigo, isso já depois de formado, já trabalhando. Mas nesse meio tempo, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que Ricardo Garé se tornou o primeiro cientista de Reiki no Brasil. Isso projetou ele profissionalmente no mundo inteiro. Então, ele tem uma tese que fez dele um mestre em ciências com o título Efeitos do Reiki na evolução de granuloma. Granuloma é uma massa, né? São nódulos de tecido cronicamente inflamado. Então, efeitos do Reiki na evolução do granuloma induzido através da inoculação do BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, em hamster, que são animais, roedores, e de tumor assítico Ehrlich, que é um tipo de câncer de mama, induzido em camundongos. Então, ele trabalhou, né, com câncer, e a tese dele foi apresentada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, da USP, e isso me encheu de alegria, porque ele não havia feito o mestrado comigo, depois ele veio a fazer o mestrado, refez, mas era um aluno meu, e de alguma forma eu havia contribuído para esse trabalho científico. É um grande cientista. Olha, então vamos receber aí o grande cientista Ricardo Garé. Bem-vindo, Ricardo, que Deus te abençoe. A palavra é sua. Seja bem-vindo a mais uma partilha aqui do Centenário do Reiki, esse evento em parceria Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki e a TV Consciência Próspera. E agora mais um conteúdo especial para você. Recebo agora Ricardo Garé. Seja bem-vindo aqui, Ricardo Garé. Muito obrigado, Samuel. Ricardo, que vai estar falando sobre as evidências científicas da ação positiva do Reiki nos animais. Olha que tema especial para muitas pessoas que têm aqui
pets, né, que tem animais, que cuida de animais, que são tutores de animais, um tema que vai ser bastante engrandecedor neste centenário do Rick. Antes de mostrar aqui uma apresentação que o Ricardo nos trouxe, Ricardo, como é que foi o seu primeiro contato? Como é que você se iniciou? Como é que foi o seu trajeto dentro do estudo do Reiki? Tá bom, Samuel. Eu fiz o meu primeiro curso de Reiki em 2003, né? Mas eu já sabia do Reiki. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, na verdade, quem me lembrou foi o meu pai, na ocasião, e me lembrou um ano atrás, mais ou menos, de que com 11 anos eu pedi para ficar mais uma semana na casa de um amigo. A gente estava de férias na praia, porque a mãe desse amigo me falou sobre chakras e energia e reiki e dimensões, fora essa. Eu fiquei maravilhado com aquilo e eu pedi para ficar mais uma semana lá e para ficar absorvendo tudo aquilo, porque eu achei magnífico. E aí depois, na minha pré-adolescência, eu li um livro de reiki de relatos de enfermeiras num hospital em Nova York. E eu falo, nossa, que maravilhoso eu conseguir fazer tudo isso, né? Então, ali começou a luzinha de reiki. E aí o primeiro curso de reiki mesmo foi em 2003. Depois de eu ter me formado como veterinário. Eu tinha feito um curso de chakras durante a faculdade, não tinha nada a ver com a faculdade. Dos meus 18 em diante, eu comecei a fazer muita coisa de autoconhecimento, comecei a treinar projeção astral, participei de muitos grupos de regressão, grupos de bioenergia, de chakras, mas o reiki não tinha entrado ainda. E aí, em 2003, morava em Santo André, hoje eu moro em Florianópolis, e na cidade vizinha, São Bernardo, tinha um espaço que a gente descobriu que ministrava cursos de reiki, e eu fui fazer esse curso, e é como se uma porta tivesse aberta e falar, nossa, é assim, é isso, é assim que as coisas funcionam. Então esse foi meu contato real e prático com o reiki. E dali em diante, minha vida toma um rumo, eu descubro, assim, eu lembro meu propósito, eu já vou falar já já sobre isso. E como é que você está se sentindo neste centenário do Reiki? Eu estou muito feliz pelo convite, quero agradecer muito a Johnny, a Rita, tenho muito carinho por eles, essa parceria do Instituto Brasileiro de Difusão e Pesquisa de Reiki, de pesquisa e difusão de Reiki, ao contrário, e com a TV Consciência Próspera, pelo convite de falar sobre Reiki para animais. Johnny, foi muito específico, eu gostaria que você falasse da parte científica de Reiki para os animais. Eu já vou falar o desafio de falar sobre esse tema, e agradecer a Mikao Sui por ter trazido essa técnica, né? A gente está comemorando 100 anos e que transformou a vida de muitas pessoas, seja terapeuticamente ou seja você se tornar um reikiano, uma reikiana e você vivenciar isso no seu dia a dia. Na minha vida é diferente, antes e depois do reiki, é muito diferente. Então, estou muito feliz pelo evento, pelo Johnny, pela Rita, por você, pela Consciência, TV Consciência Próspera, pelo convite, por estarem fazendo esse evento maravilhoso e importantíssimo. Que bacana, seja super, super, super bem-vindo mesmo aqui. Vamos lá, agora você quer falar mais alguma coisa ou já começamos aqui a mostrar os slides, a apresentação que você nos trouxe? Eu quero falar um pouquinho para entender o desafio que é esse tema. Por quê? A gente tem muitas pesquisas científicas com animais não humanos, mas eu gosto de usar esse termo humano e não humano para lembrar que somos animais também. Estamos sendo, né, nessa vivência, nessa experiência de vida, um animal. E só que quase não tem dados de pesquisa de reiki clínicos com os animais, estudos clínicos com os animais não humanos, cães, gatos, cavalos ou outras espécies. Normalmente os estudos são com animais de laboratório. E então tem 2 trabalhos que não são com animais de laboratório que eu vou citar, e o restante eu vou trazer dados de animais de laboratório. Não é algo que eu me sinto totalmente confortável. Eu fiz uma pesquisa de mestrado na USP estudando os efeitos do reiki com animais de laboratório, e na época eu entendia que era necessário, não tinha alternativa, eu reproduzia esse tipo de pensamento, e já na parte final, depois que eu tinha terminado, eu vinha descobrir que eu poderia ter feito diferente, ter usado casos clínicos, ter feito de forma diferente. Eu passei por um momento, situação de culpa, de arrependimento, depois eu integrei e falei, ok, eu já fiz, eu vou apresentar, e no próxima pesquisa eu não farei, não tenho necessidade. Então eu vou trazer alguns dados aqui para a gente mostrar o que tem
que pode ser aplicado a casos clínicos em casa, com reiki, com cachorro, com gato das pessoas. Tem dados que não vai ser aplicável, mas que dá para aplicar e a gente extrapolar, pensar como eu posso fazer isso em casa, com cachorro, com gato, com réptil, com uma ave, como, de repente, tem veterinários e veterinárias assistindo, ou terapeutas que trabalham com animais, que não são veterinários, e pode extrapolar, aproveitar esses dados. Então, a finalidade é trazer alguns dados de animais do laboratório, é isso, e por falta de dados realmente de estudos clínicos, com finalidade clínica para o bem-estar daquele cachorro, gato ou outra espécie, tá? E se eu pensar, então eu falei um pouquinho de como eu comecei, né? Mas quando eu me formei em veterinária, eu fiz veterinário com aquele propósito, aquele sonho de auxiliar, ou de ajudar no caminho dos animais não humanos. Eu sempre eu olhei para eles de uma forma diferente, não via eles como seres que não têm uma mente, não pensam, não sentem. E o Amit Goswami, aquele físico quântico, fala que se a gente quer lembrar do nosso propósito, é só lembrar, se a gente quer descobrir o nosso propósito, é só a gente lembrar do nosso primeiro 7 anos, nosso primeiro setênio. A gente fazia o nosso propósito de forma espontânea. E toda a minha infância, eu brincava de, ou eu era um animal não humano, ou eu brincava com brinquedos de animais, ou eu estava brincando com os animais ao redor de mim. E aí depois na minha pré-adolescência entra o autoconhecimento, na época era o misticismo, né? Depois vai para o esoterismo, metafísica, vai mudando o nome de acordo com a sociedade, com a época. E eu me formei em veterinário, e eu gosto de relatar isso porque eu percebo que muitas pessoas passam ou estão passando nisso, ou estão nesse limbo que eu estava, que eu me formo e eu não me enxergo como veterinário. Eu falo, poxa, eu perdi 5 anos da minha vida, eu tive várias amizades, situações maravilhosas, mas eu me sinto triste, não sei o que fazer, porque o que eu aprendi, a forma de olhar e tratar os animais não humanos, ela é necessária, ela tem o seu papel importante, mas ela carece de uma visão que é a visão da origem do desequilíbrio emocional, mental, espiritual, os aspectos sutis, energéticos, que se fala muito para os humanos, mas ninguém fala dos animais não humanos. Então, eu não sabia o que fazer, né? Eu sempre quis também pesquisar essas terapias integrativas. Na época se falava de homeopatia, florais, acupuntura, mas o ambiente acadêmico veterinário não aceitava nada disso, a não ser a acupuntura para as costas, porque não tinha como negar que fazia efeito. Mas você falava que era um efeito físico, estímulo da agulha, só que eu sabia que tinham técnicas à distância que fazia efeito, então não era o estímulo físico. E eu fiquei perdido. E aí, quando eu faço o reiki, no ano que eu sou formado, 2003, o reiki ele vem como uma conexão para mim, de propósito. E eu falo, poxa, é assim que as coisas funcionam. É assim que eu posso auxiliar. E eu vou praticar em mim e ver o que acontece. Eu vou praticar com os animais não humanos de casa e ver o que acontece. E eu vejo resultados. Então, ali, eu descubro o meu propósito de eu vou levar o reiki para os animais não humanos. Eu descubro que ninguém está fazendo isso praticamente. Eu fico um pouco perdido, vou ter que começar a descobrir eu mesmo como fazer, os chakras deles, como é que funcionam. E eu demoro alguns anos para realmente criar coragem e tomar para mim e fazer isso. Eu fico enrolando, eu vou fazer outras coisas. Eu acho que, como não tem ninguém para me espelhar, eu não sei como vou fazer. Nesse meio tempo, eu lia, consumia muitos livros do Johnny e eu queria fazer um curso do Johnny de reiki. Eu achava que ele estava no Rio de Janeiro somente ainda. E eu faço Reiki 1 e 2, né, no fim de semana. Depois de 1 ou 2 anos eu faço Reiki 3. E aí um dia me vem, e eu tinha ficado um tempo sem aplicar Reiki em mim, né? E aí eu começo a falar, não, eu tenho uma ferramenta maravilhosa, eu vivenciei o Reiki durante muito tempo e agora está parado, não pode isso acontecer. E comecei a me auto-aplicar Reiki e começou a surgir a vontade de pesquisar o Reiki de forma científica, que era algo que eu queria fazer na faculdade e eu acabei deixando de lado. E aí eu decido, peço demissão do que eu fazia, que eu também não era feliz, mas eu consegui encaixar um pouco do reiki ali no que eu fazia com cães e gatos, e, e eu decido fazer uma pesquisa. Eu quero estudar os efeitos científicos do reiki, de alguma forma mostrar, entender como ele funciona e comprovar, mostrar para as pessoas que ele funciona, ou talvez não funcione, porque eu quero pesquisar. Descobri que não tem muitas pesquisas, tinha uma do Ricardo Monese, que não tinha sido usado no nome de reiki, pelo que eu me lembro, conversando com ele, não tinham permitido, ele usou o nome impostação de mãos. E eu falei, bom, eu vou para a USP, que é uma faculdade de referência, e lá tem a faculdade de veterinária. Então eu estou dentro do meio que eu conheço. E eu sou veterinária, é mais fácil eles me aceitarem também. Eu vou lá,
converso, conhecia pessoas lá, alunos e pós-graduandos, e eles me indicam, falam, tem um professor do IDERSE, fala com ele, eu acredito que ele possa te auxiliar, que ele tinha sido orientador de uma defesa de acupuntura, isso em 2005, 2006. Eu falo com ele, ele gosta muito, ele topa me auxiliar, e ele fala, Ricardo, as pessoas precisam te conhecer, eu acredito em você, eu acredito no que você está me explicando, eu acredito que tem muito mais coisa do que a gente pensa materialmente, mas as pessoas não te conhecem, né? O meio acadêmico ele é muito fechado. Então, fica esses 6 meses aqui estudando para a prova, as pessoas te conhecendo, você circulando, frequentando algumas aulas, ajudando, vai nesse meio tempo a gente vai montando sua tese e você apresenta. E foi possível usar o nome Reiki. Eu fiquei muito feliz porque eu queria usar o nome Reiki, eu queria falar Reiki, eu não queria usar outro termo. Tem muitas vezes usar o toque terapêutico, né? Mas eu queria falar do Reiki, da forma que o Sui trouxe. Então, a gente decide estudar o Reiki num tipo de informação muito específica. E muitas pessoas, quando eu comentava que eu estava fazendo essa pesquisa, falavam, nossa, você deve ter muitas pessoas criticando e atrapalhando. E, na verdade, não. Eu não tive ninguém tentando me atrapalhar. Eu tive uma outra pessoa querendo entender o que eu estava fazendo, porque não acreditava, mas a maior parte do tempo tinha apoios de outros professores, de outras pessoas de fora, professores se oferecendo para me ajudar na pesquisa. Então, era uma situação muito desafiadora fazer um estudo científico, um mestrado. Então, eu me aplicava Reiki muitas vezes, com uma frequência alta e para a situação. Então, eu acredito que o Reiki, para essa situação, ajudou para que essas portas fossem abertas e eu tivesse muito apoio, porque senão teria sido mais difícil ainda. Então, esse é o caminho que eu sigo até chegar no Reiki. Então, o Reiki foi o primeiro grande divisor da minha vida. Depois entra a comunicação intuitiva animal, é outro divisor, mas tudo começou com o Reiki. E então, eu quero compartilhar com vocês o que eu trouxe. Eu trouxe os dados que são mais relevantes que a gente consiga extrapolar isso para uma prática do dia a dia, tá bom? Depois a gente vai ver uma forma de disponibilizar esses materiais, as pesquisas científicas na íntegra para vocês. Então vamos lá, Samuel. Beleza, vamos aos slides. Pode passar. Aqui os linos de casa, o gato, o encantado em cima, uma coruja aqui pertinho, que eu vi tão próxima, deixou se aproximar. São seres que eu tenho muita conexão aqui. Pode passar. E para descontrair um pouquinho, já que eu estou falando de animais não humanos, né, gatos, tem essa brincadeirinha aí. Pela primeira vez capturar o momento da chegada de um gato à superfície da Terra, vendo pela luz. Então a gente traz uma percepção de que todos os seres são seres de sabedoria, de amor incondicional, e a gente pode se colocar numa posição de aprendizado com os animais não humanos, e não somente com os humanos, né? Então, isso é muito bonito. Vamos lá. E eu só queria trazer uma coisa, que eu tinha esse desejo, esse sonho de fazer um curso com o Johnny, eu tinha feito Karuna 1 e 2, mas eu queria fazer o método Sui, porque os livros do Johnny eram os principais que eu lia, né? Era a principal referência de um trabalho sério de Reiki no Brasil. E eu já era mestre em Reiki, eu fiz um mestrado de Reiki, eu me tornei mestre em Reiki durante o meu mestrado acadêmico, né? A gente começou a organizar curso de Reiki para o pessoal da Faculdade de Medicina Veterinária, e o professor me deu o mestrado de Reiki. E aí, depois de alguns anos, eu venho a descobrir que o Instituto do Johnny em São Paulo era do lado de onde eu morava em São Paulo. E aí eu realizo esse sonho e faço o mestrado com o Johnny. Então, eu tive 2 mestrados de Reiki, e um deles foi com o Johnny. Foi ali que a gente se conhece melhor. Então, vamos lá, pode passar o próximo também, Samuel. Então, o primeiro que eu quero trazer para vocês é a investigação preliminar de variações térmicas na superfície corporal de equinos tratado com Reiki, da Luciana Lordello. Esse nome complexo, comprido, o que significa? Ela quis testar se tem variação térmica na pele quando aplica Reiki. Tá? Ela fez com cavalos e ela identificou pontos específicos que ela supôs que seriam as posições dos chakras, e ela colocou... Pode passar, tem uma foto de um cavalo.
e ela colocou uma marca em cima desses pontos, tá vendo? Esses círculos brancos, e uma outra pessoa vinha com laser para medir a temperatura desse ponto aí. Esses cavalos eram de uma raça chamada puro sangue inglês, ela padronizou para fazer de um formato. A pesquisa científica ela peça que você padronize, todo mundo seja muito parecido, ou que você tenha um número muito grande, se não for padrão, para poder diluir essas variações no número grande de pesquisados, de seres pesquisados, né? Então aqui é interessante porque ela está procurando comprovar e ver se tem variação quando a gente fala assim, eu faço reiki, eu sinto a temperatura aumentando, diminuindo, minha mão esquenta, o paciente sente que a temperatura aumentou, diminuiu, e o Ricardo Monesi tem uma defesa de doutorado onde ele também pesquisou isso. Ele pesquisou relaxamento da pele, tensão muscular, mas ele é com humanos, por isso que eu não vou citar essa pesquisa específica dele. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram a medição antes, durante e imediatamente depois. Elas fizeram essas medições para ir comparando em que momento isso vai ter uma alteração para cima ou para baixo. Será que todos os pontos sofrem alteração ou não sofrem alteração? Tá? Então, pode passar. Então, esse foi um exemplo que ela mostrou. E aí aqui, o que ela percebe? Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os chakras, tá? Nos animais não humanos existe um chakra chamado braquial nas escápulas, que faz o papel de perceber as informações sutis que não fazem parte dos 5 sentidos, do ambiente, dos outros, se é seguro, só que aqui ela não incluiu esse chakra. Então, o que ela percebeu dentro do que ela pesquisou, que o primeiro e o segundo chakra eles têm variação. Eu estou passando gráficos para vocês, eu vou interpretar para esse gráfico também. Então, ela tem os momentos antes, o momento durante o início do tratamento, o D2 é um segundo momento durante o tratamento, então 1 é no início, o 2 é quase no final, e o após, quando o tratamento encerra. Né? Então, se a gente for ver o número 1, o momento inicial, ele varia. Se a gente for ver o momento, o D1, que é o início do tratamento, a temperatura sobe. Tá vendo? A bolinha é o antes do tratamento, ela mediu antes. E ela viu lá 34, 35, por exemplo. Isso, Samuel, obrigado, passar o mouse. E aí, quando começou o tratamento, a temperatura subiu, que é esse quadradinho vermelho. Quando ela joga esses dados, quando faz uma pesquisa científica, você tem várias formas de analisar esses dados com softwares. E aí ela já inclui as variações. E aí você precisa ter um número mínimo de significância. E aqui esse 1 e 2 ela teve. Quando vocês forem ver o trabalho completo, vocês conseguem ver. Se eu explicar todos os detalhes da metodologia, só vai dar para falar de um trabalho. Então, ali a gente consegue comparar como a temperatura subiu e depois teve um relaxamento, teve uma diminuição da temperatura, que é esse triângulo invertido roxo. Tá? No ponto 2 aconteceu a mesma coisa. A gente vê, aí foi ao contrário, a gente vê uma temperatura antes e durante, durante vai incluir o 1 e o 2, no início e mais no final do tratamento, e o após, a temperatura diminuiu. E essa diferença, estatisticamente, ela é uma comprovação científica de que há essa diminuição. Nos outros pontos, elas não observaram nenhuma diferença estatística, mas nesses primeiros pontos, o 1, que é o chakra coronário, e o 2, que é o chakra frontal, ela não marcou o chakra frontal, por exemplo, na frente e atrás, ela marcou só na parte dorsal, que é as costas. Né? A nossa costa a gente chama de o dorso do animal, a parte dorsal. Tá? Então, esse é um trabalho comprovando quando a gente fala que a temperatura aumenta ou a temperatura diminui. Eu senti a temperatura aumentando, eu senti a temperatura diminuindo. Então, aqui é uma comprovação científica disso. Pode passar, Samuel. O outro trabalho, efeitos analgésicos pós-operatório da terapia reiki em cadelas submetidas a ovarioesterectomia. O que é ovarioesterectomia? Retirada do ovário, tá? É uma cirurgia de castração. Aqui foi feito pelo Leandro Pacheco, que é um veterinário. Então, eles fizeram com cadelas que já iam passar por cirurgia e eles decidiram testar o reiki, como é que ele vai funcionar, como que ele vai agir
após a cirurgia, será que vai diminuir dor? Não vai diminuir dor? Será que a necessidade de um analgésico vai continuar sendo igual ou vai ter que aumentar a sedação? A gente não, ele fez esse teste para saber como que o reiki age no pós-cirúrgico, tá? Então foram com cadelas, com cachorros que iam passar por castração. É uma castração, uma técnica que ela é bem pouco invasiva, você não abre a barriga. Hoje as castrações são pontos bem pequenininho e eles conseguem puxar o ovário para fazer essa cirurgia e a castração em si. E então foi bem interessante esse trabalho dele, porque ele é um veterinário também, né? Então, passa mais um, Samuel, por favor. Aqui, vamos interpretar esse gráfico maluco aqui, né? 0, 2, tá vendo que tá M0, M2, M4, momento 0, 2, 4, 8, 12, 24, são as horas, tá? As horas após a cirurgia. Então, eles mensuraram com 2, 4, 6, 12 e 24 horas. E o que que eles viram? Aqui é o estudo do nível de dor. Qual o nível de dor, de resposta à dor? Então, essa primeira... Vamos ver o M2. Tem 3 colunas. O cinza, tudo em cinza, é o controle. Não recebeu nada. Do lado, tem essa barra com os pontinhos. Esse é o placebo. O que é um placebo? Em inglês, quando vocês forem ver pesquisa científica, chama de sham reiki. Sham, S-H-A-M. O placebo, normalmente, é alguém que não é treinado em reiki e vai simular as posições, ou vai colocar uma mãozinha com uma maca, uma mãozinha, uma luva, simulando que, talvez ele tenha estímulo visual, ele acha que ele está sendo tocado, então ele melhora. Então, o placebo é alguém simulando reiki ou alguém com uma maquete de uma mão, como se estivesse fazendo a imposição de mãos. E do lado, essa barrinha branca é o reiki, realmente foi feito por uma reikiana nível 3A. E a gente vê que logo com 2 horas, o nível de dor de reiki, estatisticamente, ele é menor do que o controle, do que o placebo. Com 4 horas, o nível de dor diminui mais. Aí começa a diminuir o nível de dor, tá? E aí, só que o reiki, ele é sempre menor. O grupo que recebe o reiki, mais o anestésico, ele é sempre menor do que o controle ou o placebo. Mas tem um detalhe interessante também. Pode passar, Samuel. Olha aqui, essa tabela, o que ela vai falar aqui? Quando você vê aqui o M0 não tem nada, mas o M2, momento 2, 2 horas, 4, 8, 12, 24 em total, onde está 2, 4, 2, 1, é a quantidade de vezes que eles tiveram que dar mais sedativo. Teve que ter uma intervenção por conta de dor da cirurgia natural, você tem que ir lá e aumentar o sedativo para não sentir dor, até diminuir a inflamação, começar a cicatrização. Então, se a gente for ver o grupo de controle, eles tiveram que intervir com sedação, que é um procedimento natural, 5 vezes. Com placebo, eles tiveram que fazer 5 vezes. Com reiki, quantas vezes eles tiveram que dar mais? Nenhuma. Então, isso é interessante, porque quando a gente fala assim, o reiki ele tem um ótimo efeito no pós-cirúrgico, porque ele facilita o controle de dor e uma recuperação melhor do outro. Se eu tenho que ficar tomando mais sendo mais sedado, a minha volta é mais demorada. Então aqui ele comprova aqui com reiki, eu consigo ter uma recuperação, aquela cachorra consegue ter uma recuperação melhor do que sem reiki, e ela não precisa ficar tomando tanto medicamento para tirar a dor quanto os outros, tá? Então esse trabalho, ele é maravilhoso por conta dessa comprovação que a gente percebe e a gente fala, se a gente for ver relatos informais de casos de reiki com os humanos, em hospitais, atendimento de terapeutas, na veterinária, eu trabalho com reiki desde 2003, vai dar quase 20 anos já de reiki com os animais não humanos. Então, eu e a minha equipe, no Centro de Consciência Animal, a gente tem vários relatos, mas são relatos, não são dados científicos, né? Então, é muito bonito quando tem um dado científico comprovando, corroborando uma percepção nossa no atendimento prático, né? Então, esse trabalho do Leandro é maravilhoso. Pode passar, Samuel. Efeitos do reiki na evolução da inflamação crônica e aguda também. Essa foi a minha pesquisa. A gente quis saber como o reiki
se comporta numa inflamação. Porque quando a gente bate, a gente faz o reiki, além de diminuir, a inflamação, o inchaço diminui, o edema diminui. São alguns sinais de uma inflamação, né? Fica quente, fica vermelho, que chama de rubor, o nome técnico, vai ficar maior, que é o edema, e um sinal de uma inflamação é a perda da função também. Então, são 4 sinais clássicos: a dor, o rubor, que é vermelho, o edema, que está aumentado, e a perda da função. Então, a gente queria saber como que o reiki vai agir nesses sinais. E o que a gente descobriu nessa pesquisa? Que no pico maior, quando a gente se machuca ou a gente faz um corte, o pico de inflamação é com 24 horas, padrão para todo mundo. O organismo, nas primeiras 24 horas, ele responde com agressividade com aquilo, né? Então, vai ter toda uma proliferação de células, liberação de células para combater um invasor ou para começar a reparação daquilo. Então, quando a gente bate e inflama, fica vermelho, a gente fala, olha, espera aí 24, 40 horas que vai diminuir naturalmente. Senão, ele está evoluindo para uma inflamação crônica, o que é ruim. O organismo não está conseguindo se autorregular. Então, o que a gente percebeu nesse trabalho? Passa um slide, Samuel, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui. Foram 56 dias de pesquisa. Então, logo aqui no começo, 2 dias, 24 a 48 horas, é o pico da inflamação. O vermelho eram os que não recebiam reiki, e o azul é o que recebiam reiki. Então, a gente viu que depois, na inflamação crônica, não tem tanto efeito. A gente viu no final que o reiki conseguiu diminuir a inflamação crônica. Ele começou a fazer uma regulação de uma inflamação crônica. Mas qual que é um ponto importante dessa pesquisa específica? Esse tipo de inflamação, ele acontece por uma presença de um corpo, uma presença de algo que está irritando a pele. É como a gente que tem uma farpa, por exemplo. Se eu não tirar essa farpa, tá irritando. Se eu não tirar essa farpa, não vai cicatrizar até eu tirar. Então, esse tipo de inflamação, ela não vai conseguir resolver com reiki, porque tem que tirar o que está irritando, tá? Ali é um micro-organismo, não é um objeto físico, tá? É um micro-organismo que ele não consegue absorver, tá? Então, não consegue degradar. Então, o que o reiki fez? O reiki conseguiu resolver? Não, porque teria que fazer algo ali. Mas ele conseguiu modular no final e diminuir. Mas o mais importante que ele fez foi aquela sensação da inflamação aguda, que incomoda, que traz dor, ele conseguiu diminuir. Põe de novo o gráfico, Samuel, por favor. Ele conseguiu diminuir, que a primeira barra com 2 horas ficou menor, tá bom? Então, esse foi um dos efeitos. Hoje eu não faria com animais de laboratório, daria para fazer isso com casos clínicos, né? Como o Leandro fez recentemente há pouco tempo. Vamos lá, passar para a próxima. Volta um pouquinho. Se puder tirar o slide, só para explicar o que é o próximo. E aí, no mestrado, eu já tinha decidido não usar animais de laboratório, mas aí tem um colega de pós-graduação, ele está fazendo doutorado, e ele tinha feito com alguns ratos com um tipo específico de tumor que ele é muito agressivo. E eu falei com ele, poxa, ele acabou, já tinha uns ratos que ele tinha inoculado essa célula cancerígena, e eu falei, fulano, já que você já fez isso, eu posso fazer reiki para ver o que acontece? E pelo menos vamos ver o que acontece com ele, já que isso já aconteceu. E ele falou, tudo bem. Então, o que a gente viu? Pode passar o gráfico. Aqui, com 16 dias, no grupo que não recebeu reiki, eles morreram. Com o grupo que recebeu o reiki B é alguma alteração que eu tentei fazer na técnica. E o reiki A é a técnica que o Mikao Usui passou. Eles viveram mais tempo. Eles viveram 1 a 2 dias mais tempo, mas para uma situação que você faz a passagem de 16 dias, essa diferença é estatística. Então, o que a gente tem de comprovação aqui nesse sentido aqui, no prático? Uma situação onde tem algo muito sério, um tumor, por exemplo, que pode haver uma cura. Tem um dos meus primeiros atendimentos foi com um cachorro com tumor. A tutora não quis fazer quimioterapia. Eu falei, olha, vamos fazer químio e o reiki vai diminuir os efeitos colaterais, como tem muitas pesquisas com humanos nesse sentido, diminuir efeitos colaterais. E ela não quis, só quis fazer o reiki. Eu falei, ok, então vamos fazer o reiki.
e teve remissão total desse tumor. O cachorro morreu de idade. Mas eu tive vários outros atendimentos onde não teve uma remissão do tumor, mas teve o quê? Melhora de qualidade de vida e o tempo de vida esperado que ele ia viver somente 2 meses, por exemplo, ele viveu 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, o Reiki, nessa pesquisa, ele mostra que a gente percebe ou supõe, percebe de uma forma muito empírica, subjetiva, de que ele pode melhorar e aumentar a qualidade de vida, a melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida de quem recebe Reiki numa situação que não tem uma resolução, que a gente chama de cura, né? Mas não tem essa resolução física, tá? Então, essa é uma comprovação de que o Reiki pode melhorar a qualidade de vida e pode prolongar com qualidade a vida do outro, tá? Pode passar a próxima. Aí, essa é outra pesquisa, é o Reiki e o dano microvascular. Essa pesquisa ela é bem famosa quando se vocês forem procurar Reiki, pesquisa científica, muitas vezes citam esse pesquisador ou essa pesquisadora Baldwin. Eu acredito que seja uma pesquisadora. O que ele fez? Eles suspeitavam de que pacientes hospitalizados, por conta do estresse sonoro e a fragilidade dele por conta do estresse sonoro, podia ter um dano vascular, microvascular, tá? Então não é uma artéria, uma veia principal, mas microvascular por conta de estresse sonoro em hospitais. E aí eles fizeram esse teste. Então eles fizeram com ratos que tinham simulavam um estresse sonoro no nível de decibéis, como se fosse de um hospital, e eles viram que eles já sabiam, eles tinham visto que tem extravasamento de células de sangue nessa microvascularização por causa do estresse. E o que acontece se você fizer Reiki? Será que vai proteger ou não? Porque a gente fala muito que o Reiki protege de efeitos colaterais, o Reiki protege, faz com que o organismo se comporte melhor, melhora o sistema imunológico. Então, será que isso acontece cientificamente? E aí, o que eles descobriram foi que... Passa o próximo slide, Samuel. Olha aqui a imagem B, que tem uma seta. Isso é um extravasamento de um vaso, tá? De microvaso. Então, a gente vê os pontos de extravasamento. E a imagem de cima é o grupo que recebeu Reiki. O de baixo não recebeu Reiki e o de cima recebeu Reiki. A gente não vê. Não é que não teve, mas o número de situação dessa foi muito menor, tá? Então, ao ponto de conseguir tirar foto sem. O que isso significa? O seu cachorro, o seu gato precisa ser internado, tem um estresse sonoro, ele tem vários estresses. Sonoro, mental e emocional por conta de um ambiente novo, não está na sua presença, que é o que traz segurança para ele constantemente, por mais que você consiga visitar, ele está numa situação que ele não conhece direito, tem outros estímulos em volta, outros cachorros, outros gatos, movimentações. Então é muito possível que esse tipo de estresse vascular, de dano vascular, aconteça nele. E quando a gente faz Reiki, seja um profissional animal, terapeuta animal, veterinário ou não, que faça Reiki nos internados, a gente fala que melhora, ou é o seu cachorro, o seu gato que está internado, faça Reiki à distância nele para melhorar. Aqui é uma comprovação de que realmente melhora. Aqui eles comprovaram na parte de vaso, tá bom? Pode passar o próximo. Reiki e Sistema Imunológico, do Ricardo Monesi. Essa foi a pesquisa de mestrado do Ricardo Monesi. E o que ele fez? Ele estudou se o Reiki ia ter alterações e padrões hematológicos e fisiológicos. Hematológicos, sangue, fisiológicos, a função do organismo. E o principal dado para mim que ele descobriu foi que... Pode passar? Ele fez... O roxo é o controle, não recebeu Reiki. Esse meio vermelho, meio bordô, é um grupo que recebeu o placebo, então alguém colocou 2 mãozinhas assim com luva térmica de cozinha, né, para simular que era alguém, porque alguém falou assim, mas eles vão melhorar porque eles estão recebendo atenção, alguém tocando neles. Então, ok, vamos fazer uma maquete aqui que alguém está simulando. E o amarelinho, claro, é a impostação de mãos, que é o Reiki, né? Tinha perguntado para ele se ia ser do Reiki ou não, ele falou, é o Reiki. Olha como tem essa diferença. E o que significa o que ele mensurou aqui nesse gráfico? A ação, eu vou falar o termo técnico, a ação citotóxica das células NK, ação citotóxica das células natural killers. Células natural killers são células que combatem células cancerígenas, células de tumor, células de câncer,
tá? E a ação citotóxica é o quanto ela consegue combater, tá? São as substâncias que ela tem de reação às células cancerígenas. Ou seja, quanto esse grupo que recebeu reiki, a ação, a capacidade dessas células, natural killers, a capacidade dessas células combater as células cancerígenas, ou quando estão no início do processo cancerígeno, é muito maior do que quem não recebeu reiki, ou quem recebeu uma simulação de reiki e não era reiki de verdade. Então, esse trabalho dele é muito importante. Ele é famoso, de vez em quando ele roda na internet. O USP comprova os efeitos do reiki, a prática energética, e mostra geralmente um ratinho com uma energia em volta, uma mão ali. É esse trabalho dele. Então, ele comprovou que o reiki melhora o seu sistema imunológico. Que se você se auto-aplicar reiki constantemente, provavelmente você está melhorando o sistema imunológico. Não quer dizer que a gente não precisa tomar outras medidas, mas que você está incrementando ela, tá? Isso não quer dizer também que a gente não deva levar no veterinário e você não deve ir no médico, não é isso. Mas a gente pode aliar os dois universos. Faz o que você tem que fazer no plano material e faça o reiki, porque um vai compensar o outro, um vai ajudar o outro, tá bom? Então, esse trabalho dele é muito bonito porque ele mostra realmente os efeitos no sistema imunológico. Muito bem, Ricardo. Ótima Que apresentação. bom. Antes da gente finalizar, deixa aqui a sua mensagem final. A gente passou aqui até um pouquinho do tempo estipulado, mas deixa aqui a sua mensagem final. Estava passando constantemente aqui o site do Ricardo Garé, que é o centro de consciência animal.com.br, e também o Instagram. Deixa então, Ricardo, a mensagem aqui dessa celebração, já que você trouxe aqui vários dados científicos de comprovação do reiki, e nessa celebração do centenário. Eu fico muito feliz por esse evento comemorando o centenário do Reiki, me causou ter trazido essa técnica que é maravilhosa, tanto de forma terapêutica quanto uma forma da gente viver isso. Fico muito feliz pelo convite e abertura para esse tema do Reiki com os animais não humanos e trazendo dados científicos que corroboram o que a gente percebe na prática. Será que o Reiki age realmente ou foi uma percepção? E aí a gente busca dados científicos para mostrar, sim, o reiki tem esse efeito e é comprovado cientificamente. Então, fico muito feliz por esse evento existir e pela abertura desse tema nesse evento.